Vou por aqui. Eu costumo fechar esta porta, mas eu não gosto de fechar muito, que é para não. A paz do Senhor, amados, bom dia, bom dia, bom dia, Deus abençoe a todos aqueles que estão aqui hoje, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe as suas vidas, Deus abençoe a minha vida e Deus abençoe também a Admilson dos Santos, Domingos, a avó Joaninha. Bom dia, bom dia, avó Joaninha, bom dia a todos. Tem aqui o nome RS, não consigo entender este nome. Sejam bem-vindos, amados, a esta live. Nós temos o título da nossa lição: Ao nome de Jesus, todo joelho se dobra. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobra. Onde é que está esta palavra, amados? Aí em Filipenses capítulo 2. Todos que vêm a esta live, eu aconselho a trazerem as vossas Bíblias, o vosso caderno, para também aprenderem e também discernirem, examinarem as Escrituras. Amém, amados? É muito importante que você examine as Escrituras, porque nós somos servos de Deus. O Senhor nos perdoa quando o Senhor nos chama. Ele perdoa os nossos pecados, Ele limpa-nos, purifica-nos, Ele nos treina, Ele nos capacita, Ele prova-nos e então aprova e envia para a seara. Mas nós temos que entender que o perfeito é só Jesus Cristo, amados. Todos nós temos fraquezas, nós fazemos o melhor para Deus, esforçamos-nos para nos santificar para Deus, mas, amados, a seara é grande e pouco a ser feito. Nós vivemos num mundo que está tenebroso, jaz no maligno, e o inimigo anda sempre de redor à procura daquele a quem pode tragar. Por isso é que Jesus, ele quando levanta um líder, ele envia as ovelhas, levanta também outras pessoas. Nós somos todos ovelhas do pasto do Senhor, mas ele vai recolher aquelas ovelhas que ele sabe que ele preparou uma visão para dar a essa ovelha, tal como ele deu a Moisés, a ovelha que estava no Egito. Qual era a visão que Deus deu para o Moisés implementar? Deu a visão de obediência e submissão, porque Deus sabia que o povo tinha um coração rebelde, tinha um coração idólatra, o povo tinha um coração obstinado, um coração endurecido, que refila muito, porfia muito, argumenta muito e desobedece. É um coração que não submete a Deus. Então Deus preparou uma lição, este maná para este povo, para que o povo se purificasse e se santificasse para Deus, para então tomarem posse da terra prometida. Então essa visão Deus deu a Moisés. A mim também Deus deu uma visão que é igual, amados, é igual, porque nestes finais dos tempos, o que é que está a acontecer? O inimigo está a atacar não só o povo no mundo, mas também está a atacar o povo na igreja, a endurecer o coração. O povo servo de Deus tornou-se, que já conhece a palavra, que já conhece a bondade de Deus, já conhece a misericórdia de Deus, mas tornou-se arrogante, tornou-se soberbo, tornou-se rebelde, porfia por tudo, argumenta por tudo, tornou-se corrupto. Nestes finais dos tempos, as trevas cobriram os povos e entraram pela também as igrejas adentro, infelizmente. Mas Deus está a limpar, Deus está a trabalhar, porque Ele diz que Ele não vai perder aos seus pequeninos por nada deste mundo. Por quê? Porque ao nome dEle todo o joelho se dobra, ao nome dEle toda a língua confessa que Ele é o Senhor, para a glória de Deus. E ele tomou esse poder, Ele ganhou esse poder como com a rude cruz. Ele foi a cruz. Como Ele obedeceu ao Pai em tudo, Ele em tudo é o nosso exemplo. Ele, para poder ganhar esse estatuto, para ter este lugar diante do trono de Deus, Ele teve que ser humilde e manso, obedecer a Deus do princípio ao fim, tudo quanto o Senhor mandou lhe fazer. O Pai, Ele é filho, mas veio como servo, veio em missão, é o Messias. Ele obedeceu, Ele sujeitou-se humildemente a tudo, ao sacrifício, não importa, até o fim. E então por isso é que
Deus então exaltou soberanamente em Filipenses capítulo 2, você pode abrir a tua Bíblia para confirmar, não é? Deus, você tem a tua Bíblia aberta, amados? Filipenses capítulo 2, e por ele ter obedecido, ter sujeitado ao Pai, resistido ao inimigo, resistido ao inferno, à afronta, à humilhação, à morte, ao pecado e ao mundo e toda a sua glória, Deus também o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobra, ao nome de Jesus toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Amados, e isto se aplica a nós. O Pai enviou Jesus e Jesus enviou a nós. Então, eu vou... a tendência do ser humano, nós somos pecadores, amados. Temos falhas. Temos limitações, por isso é que precisamos de Deus, precisamos do amor de Deus, precisamos da bondade de Deus, precisamos da misericórdia de Deus, e esse amor de Deus é paciente, ele espera porque ele sabe que nós somos limitados, somos falhos, somos fracos, e também ele vê que há interferência no nosso performance, ou seja, em tudo, nas nossas atitudes, aquilo que nós temos que fazer para obedecê-lo, há interferência, o inimigo interfere, então o amor dele é longânimo, o amor dele é paciente, o amor dele tudo sofre, ele sofre por cada um de nós, o amor dele tudo crê, ele crê que nós vamos nos arrepender, o amor dele tudo espera, ele espera que o tempo que ele nos dá um tempo para nós decidirmos se queremos entrar na vontade dele ou não, ele espera que dentro desse tempo nós nos arrependamos e entramos na vontade dele para que ele possa cumprir em nós tudo aquilo que ele tem para cumprir. Amados, tudo aquilo que Deus tem para cumprir em nós é só bênção. É só bênção, amados. É ou não é, amados? Deus não nos chama para nos maltratar. Deus não nos chama para nos matar. Deus não nos chama para nos mentir. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele, quando nos chama, é para nos salvar. E como nós estamos nesse mundo, ele primeiro tem que corrigir-nos, amados. Se não houver correção, não há lugar para instrução. Se uma pessoa que não se deixa corrigir, como é que Deus o vai instruir? É ou não é? Se você não tem um coração manso, não tem um coração humilde para ouvir a correção e receber a correção e acatar a correção, mudar de atitude, arrepender dos seus pecados, como é que Deus vai então instruir? Como é que Deus te vai ensinar? Deus não pode. Por isso é que nós temos que diminuir-nos, nós temos que esvaziar de nós, da nossa vontade, temos que largar a nossa vontade no chão, temos que buscar a Deus em primeiro lugar por Ele e largar o pecado, porque quando nós vemos a Deus, Ele quer nos instruir, Ele quer nos abençoar, Ele quer nos colocar no alto retiro, nós temos que tirar tudo que está em nós, amados, porque senão não há lugar para dar lugar a Deus, se nós estamos cheios do nosso acho, se nós estamos cheios do nosso pensar, tudo aqui, ai não, eu penso assim, 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 aí a todo tempo, Deus que é Deus soberano, todo poderoso, que criou a ti e a mim, você está a argumentar com Ele, Ele sabe de que massa Ele nos fez, né? Ele sabe que nós somos pó, nós também sabemos que somos pó, mas mesmo assim, parecemos aqueles cãezinhos de chihuahua, são pequenininhos, mas vão querer discutir com os grandes, não é? Aqueles que são assim, nós às vezes parecemos esses chihuahua. Deus é todo poderoso, Ele tem poder para nos matar a nós, né? Acabar com o mundo todo, como Ele acabou nos tempos de Noé. Ele tem poder para poder dizimar uma nação, como Ele dizimou o povo no deserto, mais de 40 mil, e consequentemente povos têm sido dizimados até os dias de hoje, porque nós somos um chihuahua, nós não ouvimos a Deus, nós não obedecemos a Deus, nós não sujeitamos a Deus, nós argumentamos com Deus, não, eu tenho a minha vida, eu depois quando resolver, depois eu vou a Deus, tá bem, vai, que as consequências virão, quem é que vai apanhar com as consequências? Sou eu e você, mas se nós tivermos um coração disposto a obedecer, se nós tivermos um coração manso e humilde, o que é que vai acontecer? Nós vamos dizer, não, eu preciso de Deus, eu senti, Senhor, eu nada sou, Tu és tudo para mim, é de Ti que vem o meu socorro, Senhor, eu estou num mundo, eu viro socorro ali, socorro atrás, socorro atrás, Senhor, é uma vida de
a justiça é de ti, Senhor. Vem, Senhor, em nome de Jesus. Eu dependo de ti, eu quero depender de ti. Quando nós queremos fazer Deus do nosso Senhor, amados, nós vamos largar tudo e nós vamos cumprir a vontade dele. E a vontade dele cumpre-se na nossa vida. E mesmo nestes finais de tempo, nós experimentamos a bondade de Deus. Nós experimentamos o amor de Deus. Nós vivenciamos e vivemos, tomamos posse da graça. Amados, nós estamos no tempo da graça, mas somos poucos que tomamos posse da graça redentora ganha por Jesus Cristo na cruz. Essa graça que veio com ela, a misericórdia do Senhor para todos nós. Nós temos, poucos são aqueles que tomam posse dessa graça, amados. Por quê? Por causa da desobediência, por causa da infidelidade, por causa de transgressões. E transgressões que estão ainda a operar são as maldições do Adão e Eva. A paz do Senhor, pastora Cristina. Seja bem-vindo à igreja amada do Senhor, Ministério Apostólico Coragem Shine em Lisboa. Deus abençoe a todo o povo no nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia. Aquele que quiser estar ali, sejam bem-vindos. Todos que estão ali, sejam bem-vindos, amados. Nós estamos também em contato agora com a igreja mãe. A paz do Senhor, querida. Se você quiser se juntar a nós, eu esclareço aqui, amados. A nossa igreja em Lisboa não está legalizada, não é por falta do meu esforço ou a minha negligência. Eu quero esclarecer aqui, porque a tendência que nós temos é ir ver se está registrada. Isto é bíblico, isto é bom, não é? É parte legal, mas a nossa igreja está legalizada, ela está em pé porque veio do Senhor, porque se ela não viesse do Senhor, ela não estaria a se suster. Ela já está ali desde agosto, aliás, levantei a igreja desde o dia 26 de janeiro de 2020. Este ministério existe desde 26 de janeiro de 2020. Mas como Deus tem enviado muitos servos para este ministério, mas os servos não ficam porque negligenciam por eu ser mulher, então querem vir fazer, querem que eu aqui os sirva, e não querem servir a Deus através de mim, e então menosprezam por eu ser mulher, discriminam, e então não receberam o poder de Deus, e é por isso que, como vocês veem, nós somos poucos, mas cuidado, amados, maior é Deus que está em nós, por isso é que nós estamos ali, e acredito que todos aqueles que têm nos menosprezado, eles já creem que não, há Deus, nesta igreja há Deus, porque se Deus não existisse, eles não estariam em pé. Então, tem havido um desafio, já não há, Deus é que vai lidar com as instituições, porque eu esforcei-me para poder legalizar a igreja, só porque há um sistema constitucional em Lisboa, em Portugal, que as igrejas têm que ser legalizadas sendo associação. E se você quer registrar a tua igreja, você não pode registrá-la como igreja, você tem que registrá-la como associação. E eu fui, amados, para registrar como associação, porque é a via mais fácil que o governo pôs. Então, mas quando cheguei lá, Deus me proibiu. Deus disse-me, você não é associação, você é igreja. E então, para registrar como igreja, é uma via muito difícil, que eles impedem mesmo. E isto quando Deus me levou, pôs no meu caminho um dos funcionários do registro, lá em Sete Rios, ela explicou-me, ela disse mesmo que é difícil, você quer, eu vou gastar muito dinheiro, porque tem sido assim, as pessoas vão para registrar como igreja, mas eles fazem tudo muito difícil de propósito, mandam tudo para e só vamos gastando dinheiro, e ela disse que eu não vou conseguir, e eu disse, ela não faz mal, mas eu vou obedecer a Deus, porque Deus disse, se eu não sou associação, então eu não vou registrar como associação. Porque associação, o que é uma associação, amados? A associação de tudo quanto é casta, não é? A associação de caridade, a associação de bons amigos, a associação de cartas, a associação de demônios, não é? A associação de tudo quanto é coisa. E uma associação
Todos podem vir, mas na associação de Deus, mas Deus, nós somos a Assembleia de Deus. Deus disse, nós somos igreja, nós somos o corpo de Cristo, nós não somos associação. E Deus me proibiu de resistir. Então é por isso que a nossa igreja não está resistada, amado. E agora eu registrei aqui uma associação. Agora sim temos associação, porque a associação de caridade aqui em Londres, onde nós não estamos, eu já registrei, já está reconhecida oficialmente. Como advogada, vou trabalhar como advogada, ajudar pessoas com seus problemas legais, e temos uma parte que é profitable, ou seja, como é que se diz em português, não é? E a outra parte que é caridade mesmo, em que as pessoas vão beneficiar do serviço do povo de Deus. E todos que quiserem ser então membros desta associação que eu criei agora, ela chama-se Suffolk Family Friends SIC, é onde eu estou, aqui em Ipswich, no Suffolk. Então resistei, mas ela aplica-se para todo mundo. Onde nós tivermos esta associação, ela existe, ela é parte da nossa igreja, porque a nossa igreja vai patrocinar. A nossa igreja é parceira desta associação. Então, o dinheiro que nós damos, os dízimos, as ofertas que nós damos, amados, construímos o templo de Deus, não é? E patrocinamos as pessoas que são pobres, que não têm mesmo condições. Então, esta associação vai receber o dinheiro do povo do Ministério Rise and Shine para seguir em frente. Então, isto aqui é uma associação. Então, há uma diferença entre igreja e associação. Então, por isso é que eu não registrei. Se vocês forem lá para ver se ela está registrada, ela não está, porque ela não é associação, ela é igreja. E no tempo de Deus, Deus disse para eu não me preocupar, porque o maior é Ele que está em mim do que todo o resto que está no mundo. No tempo certo, tudo vai mudar. Então, Ele disse para não fazer mais nada. Então, eu estou a obedecer. Eu estou em obediência àquele que me chamou. Quem me chamou foi Deus, não foram os homens. É esta diferença que nós temos que entender, amados. Maldito o homem que confia no homem. Se nós não entendermos o processo, nós vamos estar debaixo da escravidão do faraó, não é? Do espírito do faraó. Nós não entendermos o processo, nós vamos estar debaixo do espírito de Nabucodonosor. E apesar de Jesus Cristo já nos ter resgatado da maldição da lei, apesar dele se ter feito maldição por nós, ali está para o olho. Apesar dele se ter feito maldição por nós, nós continuamos a ser pendurados no madeiro. Quando ele foi pendurado no madeiro e já não está lá. E por isso é que aquele capítulo Gálatas 3:13 se aplica. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Cristo se fez maldição por nós, para que as bênçãos do Abraão chegassem até nós. Então ele disse para não resistir, porque ele não é. E ele disse, eu não sou associação, eu sou igreja. Eu sou cabeça do Cristo, você é o corpo, e todos os que eu te enviar são membros desse corpo. E você vai levar, e eu sou a árvore, eu sou a videira, e ele é o caminho para o Pai. Estão a entender, amados? Nós temos lá em João 15. Vão lá ver João 15. Abra lá a vossa Bíblia, João 15. Para que você entenda o poder de Deus, amado. Nós temos que ser sensíveis à voz do Espírito Santo para nós não sermos pendurados no madeiro. Gálatas 3:13 é um versículo que tem que estar bem guardado na tábua do coração do crente, para nós examinarmos os espíritos. Qual é o espírito que está perante nós? Qual é o espírito? Eu fui registrar a igreja. Eles me disseram que tem que ser registrada como associação. Deus então me disse, não, você não é associação, você é igreja. Se eu não tivesse, e amados, demorou bastante tempo a eu entender a Deus, porque eu queria avançar, mas alguma coisa me bloqueava. Eu saí, eu disse a ela, espera um bocadinho, eu vou só um bocadinho. Eu saí, fui falar com Deus, disse, Senhor, eu não estou a entender, Senhor, fala comigo, fala, eu quero te entender melhor, Senhor. Resistir, o Senhor mostrou meu sonho, e o Senhor falou bem dentro de mim, Ana, tens que resistir à igreja, e eu estou a obedecer, Senhor, mas agora há uma barreira. Que barreira é essa, Senhor? O Senhor então me disse, tu não és
associação, tu és igreja. Eu disse, oh, ok. Então eu voltei lá, eu expliquei à senhora, e a senhora disse, olha, se você não registrar como associação, não vais conseguir estudar como igreja, porque você começou agora, e você tem que estar no mercado há muitos anos, e mesmo os que estão no mercado há muitos anos, as aplicações vão sempre para trás e estão sempre a gastar dinheiro. Eu disse, então eu vou pagar advogado. Ela disse, não adianta, você só vai gastar dinheiro, porque muitos têm pago advogado, também não têm conseguido, são poucos que conseguem. Eu disse, ei, isso é porta estreita para o inferno. Temos que discernir o espírito. Então eu fiquei firme na voz que me falou, e então Deus me levou quando ele me disse que esse sistema é o sistema de Nabucodonosor. Quem conhece a história de Nabucodonosor? O sistema de Nabucodonosor é um sistema idólatra. Então, para obrigar a igreja a fazer aquilo que o inimigo quer. Então, é o mundo gira, é o sistema do mundo, E Deus então me disse, eu não me giro pelo sistema do mundo. Eu sou Deus, o Criador. Você não é igreja, você não é associação, você é igreja. Então eu me sujeitei a Deus. E quando Deus me disse que é um sistema Nabucodonosor, eu entendi tudo. Então eu fiquei firme. E Deus me deu uma profecia para enviar para os serviços. E eu enviei a profecia para os serviços. Eles então pararam. Eles mandaram a dizer que eu tenho que fazer uma nova aplicação, mas eu não fiz porque não vai adiantar. Então Deus disse, não se preocupe. Ele me ministrou, a seu tempo, tudo vai mudar para melhor, a seu tempo. Então, o que é que eu estou a fazer agora? Eu estou a esperar no Senhor. Aquele que espera no Senhor renova as suas forças. Isaías 64, versículo 4, está escrito, desde a antiguidade nunca se viu, nem nunca se ouviu falar de um Deus que trabalha a favor daqueles que nele esperam. Então temos que esperar com paciência. No tempo de Deus, tudo vai dar uma volta. Tudo vai dar uma volta. Gálatas 3,13, amados, grava na tábua do teu coração. Perante uma situação, examina o espírito. De que espírito eu estou perante? É o espírito de Deus? Ou o espírito de Faraó? Escravatura? Ou o espírito de Nabucodonosor? Idolatria? Ou espírito de Baalim, bruxaria? Ou que espírito está perante de mim? Porque se você não examinar o espírito antes de dar um passo, você vai cair na escravatura, você vai cair na idolatria, ou você vai cair na mão dos agentes satânicos. Quer você queira, quer não. Temos que examinar o espírito. E quando nós não examinamos o espírito e caímos no engodo, no laço do passarinheiro, é aquilo que ele diz lá, em Gálatas 3:13. Eu vos libertei da maldição da lei. Eu paguei o preço por cada um de vocês. E vocês não ouvem minha voz. Vocês não congregam para ouvir a palavra e aprender de mim na congregação dos santos. Vocês não buscam a mim em primeiro lugar. Vocês põem as vossas responsabilidades acima de tudo quanto eu vos tenho mandado para fazer. Malditos sois vós que sois pendurados no madeiro. Por quê? Porque ele já foi pendurado por nós. Se nós obedecemos, nós não somos pendurados no madeiro de volta. Nós não voltamos ao Egito. Nós não voltamos à lama de escravidão. Nós não voltamos à morte. Nós não voltamos ao pecado. Nós ficamos firmes nas promessas dele. Nós ficamos firmes dentro do jugo de Deus. O jugo de Deus é leve e suave. Quando nós ouvimos a voz de Deus, amado, nós permanecemos dentro do jugo de Deus. Mas quando nós não ouvimos a voz de Deus, nós caímos no engodo do inferno e voltamos ao jugo do inferno, que é pesado. O inferno é pesado, amados. O inferno traz com ele o pecado. O inferno traz com ele maldição. O inferno traz com ele enfermidades de toda a casta. O inferno traz com ele pobreza. O inferno traz infelicidade. Traz depressão, traz opressão, traz toda quanto é casta. Então você tem que fugir do jugo do inferno. Fuja do jugo pesado. Fuja de pedra de tropeço.
Fuja do Jericó, amado. O muro de Jericó foi quebrado, Jericó foi destruído. O Nabucodonosor foi destruído. O faraó foi destruído. O deserto, o povo já não está no deserto. Porque Jesus Cristo pagou um preço. Ele foi à cruz por mim e por você. Faça um exame, autoexame da tua vida, amado. E veja. E veja. Então, a tendência que nós temos é fazer a nossa vontade. A tendência que nós temos é agradar o homem, agradar os outros, para termos protagonismo, para sermos amados pelo homem. A todo tempo, negligenciamos a graça redentora. Negligenciamos e cuspimos, rejeitamos no amor de Deus, que é puro, é santo. É santo. Nós não buscamos a Ele para poder vivenciar, para termos testemunho com Ele, para termos experiências com Ele, para conhecermos que Ele é Deus Todo-Poderoso, Soberano, que amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que nós hoje não pereçamos, mas tenhamos a vida eterna. Amados, a obediência e submissão é poderoso. Em Lisboa, as pregações são diferentes. Eu não conheço todas as congregações, mas em Lisboa, de uma forma geral, as pregações são de amor. Tem que apacentar os demônios para a igreja não ficar vazia. Então eu dava palavra nos demônios, então a igreja ficou vazia. Por quê? Por causa do pecado do povo. Quando nós pregamos o verdadeiro evangelho, é para quê? É para libertar o povo. Então o povo não quer ouvir a verdade, o povo quer continuar a ouvir a mentira. A mentira é Deus te ama. Você entrou na igreja, você está cheio de problemas, está amarrado por todos os lados. Então é a palavra é a verdade que eu tenho que pregar e não posso poupar as palavras, amados. Se eu poupo as palavras, quem vai ter que prestar conta desse sangue a Jesus sou eu. Então eu não vou prestar conta a sangue de ninguém. Eu vou pagar o preço do meu pecado. Não vou pagar de ninguém. Eu tenho a obrigação de expiar o teu pecado em oração e pregando o verdadeiro evangelho. Eu não te posso obrigar a fazer aquilo que Deus diz para você fazer. Esta é a tua parte. Este é o teu compromisso. Esta é a tua decisão e determinação em entrar em aliança com Deus. Em aliança com Deus. Quando entramos em aliança com Deus, amados, nós estamos no jugo de Deus. Então, aí nós temos que obedecer e sujeitar. E quando nós estamos com pecado, o pecado é uma gangrena, é uma enfermidade na alma. E para arrancar o pecado, você tem que ser forte, você tem que ser firme. Seja bem-vinda, Nanda Santos. Para você entrar, você tem que ser firme, porque a palavra vai vir como espada para poder aniquilar, para poder cortar esse pecado, esse mal de você. E se você não ficar firme, o demônio não vai permitir que você seja liberto. Então você vai desistir da igreja. E é isso que tem acontecido no corpo de Cristo, no ministério Rajenshine, que o povo, que as pessoas não entendem. As pessoas querem ver a igreja cheia. E eu também cria, amados. E eu estava a ser enganada por isso. E orava a Deus. E disse, ai Senhor, tu tens enviado pessoas não ficam. Será que sou eu, Senhor? O Senhor me disse, Ana Isabel, tira os olhos dos problemas. Olha para Jesus. O povo não fica por causa do seu pecado. Eu disse, ei, e eu aqui a morfina, a matar pensando que sou eu. O povo não fica por causa do seu pecado. Não tem espírito de fidelidade, não sabe o que quer, não entra em aliança com Deus. Quando nós entramos em aliança com Deus, nós sabemos aquilo que queremos, então somos ovelhas. Vamos parar para Deus nos curar. Ele vai nos tosquiar e vai nos curar. Agora, quando nós não entramos em aliança com Deus, não sabemos aquilo que nós queremos, nós vamos à igreja, recebemos o Senhor Jesus como Salvador, entramos, já estamos alegres, mas quando a palavra começa, ficamos ali. Eu vejo, amado. Há pessoas não concordam com nada. Por quê? Porque não aceitam a verdade, rejeitam a verdade. E a todo tempo estão enfermos. E quem é que rejeita a verdade, amado? É demônio. É demônio.
Então, os demônios é que rejeitam a verdade. É Satanás desde o princípio. Ele rejeitou o Pai. Ele desobedeceu e ele induziu ao Adão e Eva ao pecado. E essa maldição continua, amados. Continua por quê? Porque nós não damos lugar a Deus. Jesus Cristo já foi à cruz, ele pagou o preço dessa maldição. Qual foi a maldição? Deus entrou em aliança com Adão. Deus fez Adão o primeiro homem e deu ele autoridade sobre todo o jardim do Éden. Ele depois viu que o homem precisava de alguém para se alegrar mais. Então deu-lhe a mulher, tirando da sua costela, para que ela então fosse por ele como adjuntora, amiga, fiel e andarem felizes. Mas Deus disse-lhe uma coisa: do jardim do meio, da árvore do meio do jardim, do bem e o mal, não toquem. Podem tocar em tudo. Eu vos dou autoridade sobre tudo. Mas sobre aquela árvore eu não vos dou autoridade. Não toquem. E foi exatamente ali que eles transgrediram. Exatamente ali. E esta maldição continua no mundo. O povo ainda continua a transgredir a vontade de Deus. Por isso é que o mundo jaz no maligno. Por isso é que o mundo está tenebroso. Por isso é que vemos tanta injustiça. Por causa da desobediência. Por causa da falta de fidelidade. Por causa da falta do amor ao Criador. Não obedecem ao Criador. Jesus Cristo veio, ele pagou por nós. Jesus Cristo veio, ele não fez maldição por nós, para que pela sua maldição nós fôssemos libertos, nós fôssemos justificados do pecado do Adão e Eva. E então nós temos que andar com ele. Quando nós recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, amados, entramos em aliança com ele. Aliança de sangue, nova aliança. As coisas velhas já passaram, tudo se faz de novo quando nós entramos, quando recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Passamos a ser filhos de Deus, novas criaturas, criadas em Cristo Jesus por meio da fé. E então nós somos novos convertidos. É essa categoria espiritual que nós, então, novos convertidos. E tudo acaba, tudo ali, pronto, já fez tudo. Não, amados. Este é um começo. Tem processo. Temos que pagar o preço do processo. O problema é que ninguém quer pagar o preço do processo, amado. Jesus Cristo, ele veio como uma semente. Então, ele, quando nasceu, ele teve que cumprir o processo todo. Quando chegou o momento de ser batizado, ele foi batizado. O Espírito Santo desceu sobre ele. E ouviu-se uma voz. Todos que estavam presentes viram uma pomba descer a ele, uma pomba. E ouviu-se uma voz. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. É um processo. Ele foi batizado nas águas no Espírito Santo ao mesmo tempo. E foi levado ao deserto para então ser tentado. Ele durante 40 noites e 40 dias esteve na presença do Pai. É um processo. Comunhão com Deus. É um processo. Se você não tem comunhão com Deus, como é que você vai saber as novas do reino do céu? Você não vive mais você. Cristo vive em você. Entrou o Espírito Santo. Você tem que ser guiado pelo Espírito de Deus que clamava Pai. Se você não entender esse processo, você vai continuar no deserto. Você vai voltar ao Egito. Você vai passar pelo Nabucodonosor. Você vai estar pendurado no madeiro. E Jesus Cristo vai continuar a dizer: maldito todos sois vós, que sois pendurados no madeiro, quando eu já paguei por vós, eu já vos fiz a justiça, eu me manifestei e já destruí todas as obras do inferno, eu vos dei poder e autoridade para pisar serpente e escorpião e toda a força do mal. Tomem autoridade, ergam-se, levantem Cristo bem alto, levantem a bandeira do Senhor. Mas o povo insiste em viver no deserto. O povo insiste em viver nas mãos de Nabucodonosor. E depois é por isso que Deus me disse: diga a esse povo, vós continuais, vós servires aos outros deuses, e depois venham a mim clamando misericórdia de mim. Arrependei-vos para perdão dos vossos pecados. É isso. Por isso é que Deus me falou assim, para dizer ao povo. E outra vez Deus me falou: esse povo ouve a minha palavra, mas não pratica a minha palavra. Por que Deus me falou isso para dizer ao povo? Porque eu estava a orar para que Deus abençoasse o povo. Senhor, abençoa
Eu estava a orar para a ovelha de Deus individualmente. Senhor, este é assim, 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 assim. Senhor, este é assim, 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 assim. Senhor, assim, 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 assim. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, vem ajudar o teu povo. Este povo, ele não consegue vir porque assim, assim, assim. Deus tirou, Deus disse, esse povo ouve a minha palavra, mas esse povo não obedece a minha palavra. Ele estava errado. E como o Senhor, como tem o Espírito, o povo ficou incrédulo, já não entende como é que um profeta fala, como é o povo não conhece o ministério apostólico e sai blasfemando. E a todo tempo tem a Bíblia para ler. Se não tivesse a escritura para confirmar aquilo que o profeta está a dizer, se não tivesse a escritura para confirmar aquilo que a apóstola Ana está a dizer, então tem justificação. Mas tem as escrituras, leia. Por isso é que Deus disse, este povo ouve a minha palavra, senta na congregação dos santos, ouve, mas não tem comunhão com ele, não obedece, não pratica. Você precisa de se praticar, amado. Você precisa de buscar, você precisa de bater, você precisa de pedir. Você precisa de entrar em aliança de sangue com ele, a nova aliança. Você precisa de ter intimidade com Deus. É a tua vida, você e ele, tua privacidade. Você vai à igreja para você aprender. Porque lá tem a palavra que Deus dá ao líder para você ter discernimento, para te ensinar. Mas se você não se humilha e dá lugar a Deus para te ensinar, você nunca vai deixar ser corrigido. Mas a instrução é o ensinamento. Você não pode receber a instrução se não der lugar para correção. Temos que ser corrigidos. Temos que ser disciplinados. Um pai que ama, ele corrige e disciplina o seu filho. Aquele que não aceita a correção, a disciplina, não é filho, é bastardo. Não é ovelha, é bode. Amados, é a palavra. Aquele que lê a escritura, está escrito. Quando chegar o dia do juízo, Deus colocará os bodes à esquerda e colocará à direita as ovelhas. Quem são os bodes? Dão coices. É ou não é? Dão patadas. Não querem ser curados. Não querem ser libertos. Não querem ser amados. Não querem ser abençoados. Querem andar a sua maneira. Eu posso tudo. Bode assim, cabeçada. Vai ali, mas ovelha não. Pode estar ali curar, a tosquear. Ela grita um bocadinho mais alto, mas ela deixa. Ela para. Ela é curada. Ela é abençoada. A ovelha é amada. A ovelha amada é a esposa do Senhor. A esposa amada é cuidada. A esposa amada é guiada. A esposa amada é curada. A esposa amada é liberta. A esposa amada é abençoada. É protegida. É instruída. É disciplinada. É abençoada. O que é que você escolhe, amado? Bode ou ovelha? Esquerda ou direita? Para onde você quer ir? Onde é que você quer estar sentado? À direita ou à esquerda do Deus o Pai? À esquerda não está lá ninguém, amado. À esquerda vai tudo para o inferno. Ele ata no feixe. Mas à direita são aqueles que estão a ser agora, neste final de tempo, a serem recolhidos no celeiro. Você entra na arca de Noé, amado. Você entra na arca de Noé para de transgredir contra o Senhor. Temos aqui a ilustração. Se você for lá ler Jonas, eu falei do Jonas antes de ontem. Tenho aqui mais duas lições poderosas acerca do Jonas para poder ilustrar. Uma é que nós não tiramos lixo da nossa casa, más companhias, aqueles que nos prendem, aqueles que nos induzem a fazer a vontade deles, que é fora da vontade de Deus, roda dos escarnecedores, conselho do ímpio, caminho dos pecadores, a vaidade, a luxúria, tudo quanto é casta, que nos priva de receber a plenitude da glória, a bênção do Senhor. É um Jonas. Eu não vou pregar isso hoje. O que eu vou dizer é o que eu tenho estado a dizer. E eu vou ler aquilo que o Senhor... Eu já vos preguei, amados. E vocês vão ver exatamente aquilo que Deus me ministrou ontem. É exatamente aquilo que eu já vos preguei. Para ver como a palavra de Deus Deus me ministrou essa palavra ontem, mano. A transgressão do Adão e Eva
Deus lhe disse, não toque. Eles deixaram ser induzidos. A Eva é que deixou, mas o Adão é quem tinha autoridade. O Adão viu que a Eva comeu, tocou na árvore, ela foi induzida por Satanás. Ele deveria ter tomado autoridade e dito, Deus disse para nós não tocarmos naquilo. Por que você tocou? Ele deveria ter agarrado na esposa e ter levado para o Senhor resolver. Mas ele deixou se enganar por ela. Há várias versões da forma como eu prego isso. Não vou pregar isso tudo hoje. É só isso um bocadinho para que você entenda a transgressão. Então, amado, ele não tomou autoridade e olha, a terra caiu na maldição. E se você não crucificar o teu coração, não rasgar o teu coração, nós rasgamos as vestes, oramos ao Senhor, consagramos ao Senhor, ao Senhor, choramos, mas não circuncidamos o nosso coração a Deus. Nós não rasgamos as nossas almas, nós não rasgamos o nosso coração. Rasgamos as vestes, choramos diante de Deus, mas saímos, continuamos a pecar. Mas aquele que rasga o coração, ele sai, ele não peca. Ele vai ter gravado aquilo que ele prometeu a Deus. Tal como a Ana prometeu a Deus naquele altar em que o profeta era o Eli. Senhor, se o Senhor me agraciar e me der um filho, eu vou consagrar esse filho a ti, Senhor. Eu não vou cortar o cabelo dele durante 4 anos e eu vou consagrar ele a ti. E ela cumpriu. O Samuel nasceu. Aos 4, ela não cortou o cabelo. Aos 4 anos foi consagrar o Samuel, o único filho que o Senhor deu. E como ela honrou o Senhor a honrou ela com todos os outros, muitos mais. E ao Samuel, Deus fez ele um dos maiores profetas do Velho Testamento. É o profeta Samuel. É honra, amados. Honra, integridade, fidelidade. É disso que nós estamos a falar hoje, amados. Temor do santo nome do Senhor. Tema aquele que criou o céu, a terra e debaixo da terra. Tema aquele que é o princípio, o meio e fim. O princípio ele criou. O homem abusou, transgrediu. O meio, ele enviou o filho para consertar tudo. E o fim, ele virá buscar aquele que obedeceu ao que veio no meio. Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele. Tema a Deus, amados, porque ele, podemos estar agora no tempo de misericórdia, mas aqueles que mesmo que não obedeceram e já dormiram, que já morreram, os mortos vão ser acordados para prestar contas. Todos nós vamos sermos apresentados no tribunal de Deus. Não pensa que morreu, acabou. Tem sequência. Por isso é que Satanás pensou que quando Jesus Cristo morreu na cruz, ele pensou que ele venceu. Mas não. Era uma virada. Estava até a começar, amado. A melhor parte estava a começar. Era para ir dar de cara com ele mesmo lá no inferno. Jesus tinha que morrer para ser espírito. Porque ele estava em carne. A carne foi crucificada, mas o espírito desceu. A carne sucumbiu, mas o espírito vivificou. Desceu ao inferno. Julgou Satanás por tudo que ele fez desde o princípio. E condenou. Tirou-lhe a chave da morte. Nos deu a chave da vida. Por que você insiste em ficar com a chave da morte? Quando Jesus tem a chave da morte? Por que você insiste em viver na mentira? O diabo é o pai da mentira. Você decidindo viver na mentira é rejeitar Jesus, que tem a chave da morte. E você continua morto porque vive no mundo, vive pela vontade deste mundo, que já está condenado por Jesus Cristo, que tomou a chave da morte, nos deu a chave da vida, nos colocou com ele assentado à direita do Pai. Aqueles que creem, obedecem e sujeitam, estão sentados com Jesus Cristo à direita do Deus o Pai com ele. Mesmo estando aqui em vida, eu estou. Mas você precisa de crucificar o teu coração com Jesus Cristo. Matar a carne e crucificar o coração. Matar a carne para as riquezas do mundo, para as tuas prioridades, para as tuas vaidades, os teus achos, os teus pensares. Precisa de matar. Se quer viver em Cristo,
mata a carne, crucifica o coração. Aguenta o coração. E assim fez o Jonas. O Jonas tinha aliança com Deus. Você vê lá, eu não vou ler muito mais, porque já não temos muito tempo. Aqui em Jonas, vai lá, amados, abram lá a vossa Bíblia em Jonas. Se querem ficar um bocadinho de pé, despertem-se, levantem e brilhem. O que aconteceu a Jonas? Vamos ler um bocadinho. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Eu não preciso dizer muito. Jonas fugiu da responsabilidade. Jonas tinha um contrato com Deus. Ele tinha aliança com Deus. E Deus incumbiu-lhe de fazer uma missão. E ele decidiu não cumprir essa missão. Decidiu fazer a vontade dele. É isso que muitos de nós fazemos, amados. Deus nos chama. Primeiramente, ele nos escolhe no meio de muitos. Todos são chamados. Jesus Cristo veio por todos. Jesus Cristo não veio, ele veio para aqueles que creem. E aqueles que creem nele, ele chamou todos. E quando nós congregamos e damos lugar a ele, ele então nos aponta. Cada um tem o seu dom. Então, de acordo com o dom vem de Deus o Pai. E Jesus Cristo, como é o cabeça, Deus lhe deu esta por herança, ser o cabeça de todas as igrejas. É ele quem distribui o lugar no corpo de Cristo. É ele quem diz se você vai fazer, você vai pregar. É ele quem diz se você vai cuidar da igreja infantil. É ele quem diz se você vai cuidar dos jovens. É ele quem distribui as tarefas. E quando ele diz para você ir para tal lugar, agora eu vou te enviar para a Alemanha. Ai, Alemanha, eu não sei falar alemão. Ah, não. Isso não é para mim, isso não veio de Deus. Esse é o Jonas. Você está sendo equipado a Jonas. Deus te enviou numa missão. Você agora quer escolher para onde é que você quer. Não, eu quero ir para a Inglaterra porque eu sei falar Inglaterra. Eu sei falar inglês melhor. Aí eu quero ir para a África porque a África fala português. Eu sei falar português. Eu sou africana. Ah, é Portugal. Ah, eu sou. A Espanha como é um bocadinho, é similar, é mais fácil. Ah, não, se Deus tiver. Deus não vai enviar-me, vai me dar uma carga que eu não posso carregar. Amados, Deus te deu essa carga exatamente porque Ele sabe que você pode carregar. Você tem que deixar de ser preguiçoso. É ou não é? Tem que parar de pôr as carroças à frente do boi, deixa o boi andar. Faz sacrifício da carne. Se Deus mandou você para a Alemanha, aprende alemão. Se Deus mandou você para a Inglaterra, aprende inglês. Num mês, 2 meses, 3 meses, você já começa a arranjar um bocadinho. E o barco está a andar. A carroça do boi está a andar. Você está na vontade de Deus. Você está no jugo de Deus. Mas olha, o Jonas fugiu da presença de Deus. São muitos. Muitos não tomam posse do lugar no corpo de Cristo porque são Jonas e não se apercebem. E esta é a maldição que vem do Adão. Então, se converteram a Jesus Cristo, mas não converteram o seu coração. Não entregaram o seu coração. Querem ainda estar na roda dos escarnecedores. Não querem ter um compromisso. Não querem ter responsabilidade. Amados, um contrato. Eu vou ler isso para você. Para você. Jonas 1 é o que lemos agora. Jonas fugiu, mas Deus o entalou. Deus chama-nos a todos, mas poucos são os escolhidos. Mas quando somos escolhidos, Deus nos pergunta se queremos entrar em aliança com Ele ou não. Mas aqueles que concordarem, são feitos filhos de Deus, entraram em aliança de sangue. Quer receber Jesus como Senhor e Salvador? João 1,12. Se você recebeu, passou a ser feito filho de Deus, novo convertido. E se perseverou a conhecer ao Senhor, tornou-se discípulo. E se continuou a conhecer ao Senhor, obedecendo e sujeitando a Deus, torna-se servo de Deus. E Jonas tornou-se servo de Deus. E Deus deu-lhe uma missão. Jonas teve uma missão e negligenciou essa missão. Fugiu da face do Senhor.
Vamos ver aqui o Jonas 1:9. A ver? O 9. Está aqui. Ele declara-se aqui. E ele lhes disse: eu sou hebreu e temo ao Senhor e o Deus do céu que fez o mar e a terra. Ele declarou que ele é servo de Deus. Ali confirmamos que Jonas era servo de Deus. Ele temia Deus. Ele entrou em aliança com Deus. Tem um contrato com Deus. Jonas teve uma missão. Um servo de Deus tem um contrato com Deus. E no contrato impõe obrigação em partes envolvidas. Ambas as partes têm que cumprir a sua parte. Deus é fiel. Ele não falha. A palavra dele não volta para ele vazia. Antes faz o que lhe apraz e prospera para tudo quanto é enviada. A palavra de Deus não falha. Aquele que crê verá a glória de Deus. Aquele que crê, rios de água viva fluirão do seu ser. Eu sou a prova disso. Eu falo com ousadia e testemunho. Aquilo que eu prego não é aquilo que eu estudo. Porque aquilo que eu estudo Jonas. A revelação que vem é Deus quem dá. Por isso eu estou a pregar para você. E isso são rios de água viva. Para a libertação do povo, do cativeiro, das amarras invisíveis mais reais. Para libertar o povo do deserto, do Egito, do Nabucodonosor. Para que o povo tenha os olhos da mente abertos. Para poder libertar-se e sair desta maldição da lei. E ter uma vida quieta e sossegada, mesmo neste mundo que jaz no maligno, não há possibilidade de termos paz do Senhor. Jesus Cristo, quando enviou o discípulo, ele disse: a minha paz vos dou. Se você não tem paz, então encontre a paz de Deus. A palavra congrega. Vem buscar a alegria do Senhor na congregação dos santos. A alegria. Eu não quero congregar porque aquele irmão, porque aquele pastor que apóstolo vai morrer. Eu vou te dizer o que, amado? Só há dois caminhos. Céu e inferno. Se você não congrega, você está a rejeitar o segundo mandamento. E quem não cumpre o primeiro e segundo mandamento, não entra no reino dos céus. Está claro, a palavra é clara, amado. A palavra só se torna difícil quando nós negamos a Deus. A palavra só se torna difícil, a Bíblia se torna difícil quando nós decidimos não praticá-la. Mas quando nós praticamos a palavra, nós somos servos bons e fiéis. E servo bom e fiel é servo amado. E Deus revela aos pequeninos as coisas que Ele não revela a ninguém. Aquele que é obediente e sujeita, Ele diz, Ele chama de amiguinho. E os amiguinhos, atenção, amados, há amigos e amiguinhos. Todos nós somos amigos de Deus. Ele depois me esclareceu. Porque quando ele me chamou, minha amiga, ele disse: ai, Senhor, mas por que eu sou tua amiga? Eu, como tinha pecados, eu disse: não, isso não é voz de Deus. Mas ele depois me explicou. Porque lá em João ele disse: eu não mais vos chamo servos, mas de amiguinhos. Porque o servo não sabe aquilo que faz o seu senhor. O servo está a fazer a obra, mas aquele que obedece e zela pelas almas perdidas, zela pela palavra de Deus para fazer cumprir, ele compreende a Rua de Cruz, esse compreende a ele. Então esse torna-se amiguinho, íntimo, não há igual. Estão a entender, amados? Então é isso. Você tem que entrar em aliança. E eu vou continuar. O servo de Deus tem um contrato com Deus. Impõe obrigação em partes envolvidas. Ambas as partes têm que cumprir. Jonas fugiu da sua obrigação, mas Deus enforçou o direito de Jonas cumprir. Por quê? Porque num contrato vem com responsabilidade, vem com obrigação. E a parte que falhar, a outra parte que tem direito de vir atrás. No mundo o que é que fazemos? Levamos a tribunal, não é? Deus vai atrás. Deus usa os seus métodos para te obrigar a cumprir. E se você não sujeitar a Deus, você morre. Por isso é que Jesus disse aos seus discípulos, lá em Mateus 28, não temais aos homens que só têm poder para matar o corpo. Mata o corpo, não pode fazer mais nada, acabou. Mas tema antes a Deus, que tem poder para matar o corpo e atirar a alma para o inferno. Nós somos almas viventes. E então é isso, por isso Jesus avisou, honra a Deus, sujeita-se a Deus, resista ao diabo.
Não idolatra o homem. Não vai atrás do homem. Todos nós somos pecadores, todos pecaram. Destituídos fomos da glória de Deus. Todos nós carecemos do amor de Deus. Todos nós carecemos da misericórdia de Deus. Tira os olhos do homem. Põe os olhos em Jesus. É Deus quem vai tocar no coração do homem para poder então te abençoar. Por isso é que ele diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e acrescentadas todas as coisas te serão. Aleluia, aleluia. Batei, batei e abri-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Pedi, pedi e dá-se-vos-á. Aleluia, aleluia. 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 Nós corremos atrás dos homens para quê? Por causa de pão e peixe. Porque o homem tem riqueza. Aí eu vou aproveitar desse, porque ele tem sabedoria, ele tem talento, eu vou me colar a ele. Aí aquele ele tem esse carro, ele trabalha, ele ganha tanto, eu vou me aproximar dele, eu quero ser amigo dele, porque dali vai sair, não, é com ele. Ei! Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, amado, a sombra do Potente descansará. Aquele que confia em Deus, não se estriba no seu entendimento, ele não será confundido nem desbaratado. Aquele que busca primeiro o reino de Deus, terá suas necessidades supridas, porque Deus não é mentiroso, nem filho do homem para que mentir. Ele vela pelas suas palavras para fazer cumprir. Ele moveu o céu, moveu a terra, moveu o inferno para nos dar a salvação. Como é que ele moveu o céu? Ele entrou em aliança de sangue com seu filho. Como é que ele moveu a terra? Ele procurou uma mulher justa, que ele pudesse usar para dar a luz a seu filho, porque seu filho é santo, seu filho é imaculado. Ele encontrou Maria, moveu a terra, agraciada. Ele moveu debaixo da terra para poder nos dar a vida, tirar a chave da morte na mão de Satanás, para nos restituir a vida que nos foi roubada no jardim do Éden, para nos restituir a autoridade, para que nós possamos hoje ter autoridade sobre toda a casta de inferno que se levantar contra nós. Lucas 10, 19. Eis que vos dou poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões, toda a força do mal. Então, enquanto você insistir em viver a tua maneira, você não toma posse das bênçãos de Deus. As bênçãos de Deus são as armaduras de Deus. As bênçãos de Deus é a autoridade do nome de Jesus. As bênçãos de Deus é o Espírito Santo. As bênçãos de Deus é o amor de Deus, é ter o rosto do Senhor resplandecido sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre tudo aquilo, sobre todas as boas obras das nossas mãos, para que Ele faça prosperar. As bênçãos do Senhor é todo lugar onde a planta do nosso pé pisar, e nós acharmos graça aos olhos do homem que Ele preparou, um anjo aqui na terra para nos abençoar. Tira os olhos do homem, busca primeiro Deus, então isso será acrescentado. Está a entender, amados? Esta é vitória em Cristo. E o Jonas aqui, muitos fazemos isso. Então Deus enforçou o direito do Jonas cumprir. Como é que Deus enforçou? A maneira dele. Empurrou Jonas para a barriga da baleia. Barriga da baleia é inferno, amado. É inferno que muitos estão aqui no mundo, dentro da igreja. Muitos estão no inferno, na barriga da baleia. E ainda cuidam que estão muito bem. Aí eu sou servo, eu sou presbítero, eu sou pastor, eu sou bispo, eu sou apóstolo. Somos nada. Somos nada se não obedecemos a Deus. Somos nada se nós não sujeitamos aos princípios de Deus e às ordenanças de Deus. Nós não somos nada, nós somos pó. Se não for a misericórdia de Deus, amados, nós não resistimos. Deus me disse, Ana Isabel,
Todos nós temos o instinto animal dentro de nós. Eu sou o leão da tribo de Judá. Se eu rugir, a terra treme. Eu disse, Senhor, não, aguenta a tua ira. Estamos na misericórdia. E é ou não é, amado? Ele pode, quando chegou o tempo de Noé, ele não destruiu o mundo. Ele escolheu a quem? A quem obedeceu? Quem obedeceu? Jonas, o Noé. Ele não, o povo no deserto, ele não deu ao povo uma oportunidade. O povo rejeitou o mandamento do Senhor. Quem é que se salvou apenas? Aqueles que obedeceram, que sujeitaram. Aqueles que deram lugar. Nem mesmo o Moisés sucumbiu no meio. Só viu a terra prometida aqui na terra. Não entrou. Entrou no céu, mas na terra não tomou posse. Por causa de que? Desobediência. Tem muito respeito pelo Moisés, porque a desobediência dele foi a afronta do povo, de Satanás do povo, que fez com que ele pecasse. Eu disse, o Senhor, o Senhor podia dizer, por que o Senhor o não perdoou? Mas o Senhor tem os seus métodos, ele continua a ser Deus. Não importa o que ele faça, ele é Deus, é soberano. Ele pode e manda, obedece quem deve, sou eu e você. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobra. Quer você queira, quer não. Quer você decida ir para o inferno. Quando você chegar ao inferno, você vai dobrar o joelho, mas já é tarde. Obedeça antes de chegar ao inferno. É assim que eu prego, amado. Por isso que o povo não fica. Porque é verdade. Vai doer? Vai. Mas vai curar? Cura. Vai sarar? Vai. Vai libertar? Vai. Se você ouvir e obedecer. Aguenta o coração, amado. A verdade dói. Mas cura. Salva. Livra da maldição. Livra do inferno. E te dá força, te dá vigor, te dá poder. E autoridade sobre o inferno, sobre a morte, sobre o pecado, sobre o mundo, sobre a pobreza, sobre a injustiça. Este é o modo de Deus para mim e para ti. Se você ouvir e obedecer, tudo irá bem. Deus enforçou, Deus operou usando os seus próprios métodos. Os caminhos de Jonas tornaram-se tenebrosos e Deus providenciou para que ele ficasse entalado. Barrado dentro da barriga da baleia, sujeito à morte eminente. E assim estamos na igreja, dentro do corpo de Cristo está assim. Por isso é que muitos não creem mais em Deus, em Jesus, na palavra, não querem ir à igreja, porque dentro da congregação dos santos, ao invés de fazerem a vontade de Deus, fazem exatamente como Jonas. Dentro do corpo de Cristo há disputa. Ele não deveria ser pastor. Ele foi levantado pastor. Quem merecia era eu. Não é porque eu faço mais do que ele. Eu tenho mais unção. Eu oro melhor. Eu oro com mais unção. Eu tenho mais poder de Deus. É Jonas. O Jonas é que rebelou-se contra Deus. Amados, é como aquilo eu expliquei. Nós não mandamos para cima. Nós obedecemos para cima, mas não mandamos para cima. Jonas mandou para cima. E é isso exatamente que está acontecendo no corpo de Cristo. Nós mandamos em Deus. Nós queremos que Deus é que faça a nossa vontade, mas nós não queremos fazer a vontade de Deus. Por isso é que nós estamos no deserto. Por isso é que muitas igrejas estão mortas. Por isso é que muitas igrejas não são ovelhas, são bodes. Por isso é que muitas não vão subir. Muitas vão experimentar a grande tribulação. Aí vão ver a quem eles tiveram que servir o tempo todo. Quando baterem de frente com Satanás, com o anticristo, quando Deus levar a sua igreja, amados, não queira esperar a grande tribulação. Arrependa agora. Agora é o tempo de arrependimento. Então os caminhos de Jonas tornaram-se tenebrosos. Deus providenciou para que ele ficasse entalado, barrado, sujeito à morte iminente. Isso chama-se o quê? Vale da sombra da morte. Onde é que encontramos Vale da sombra da morte? Quem faz a oração do Salmo 23? Está lá. O profeta Davi disse, Senhor, disse, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria porque o Senhor está comigo. Mas está com o Senhor, porque ele pecava muito. Ele era ungido de Deus. Mas também o Senhor mesmo, pessoalmente, eu estava a ler há dias uma passagem, o Senhor me disse que o Senhor levou, o Davi poderia ter vivido mais tempo, mas o Senhor encurtou a vida dele porque ele pecava muito.
Mas como o Senhor o amava, porque ele quando pecava, o Senhor chamava, ele se arrependia, e se arrependia com o coração contrito, ele rasgava mesmo a alma. Então o Senhor então levou para que ele não... O Senhor disse, já chega, já pecaste demais, vamos embora, vai dormir. E isso está acontecendo no corpo de Cristo, amado. Muitas ovelhas no corpo, muitas mortes estão acontecendo no corpo de Cristo. Deus está a levar assim como levou a Davi, porque está a pecar muito. Mas quando se arrependem, arrependem-se muito e têm o coração e rasgam a alma. Então o Senhor disse, já chega. Antes que eu te vá perder para o inferno, ao meu nome todo o joelho se dobra. Vamos dormir, vamos. Deus recolhe. Deus recolhe e vai dormir. E vai dormir, amados. Vai dormir. É muito importante que você entenda esses princípios bíblicos para que você então se encaixe dentro da vontade de Deus, se empure para dentro da vontade de Deus. Então, aquilo que o Jonas fez, aquilo que Deus fez o Jonas, Deus empurrou Jonas para o vale da sombra da morte. Isso chama-se vale da sombra da morte. No vale da sombra da morte há prantos e ranger dos dentes para arrependimento. O arrependimento nos leva a dobrar o joelho. E Jonas se arrependeu. Vamos ver lá em Jonas como se ele se arrependeu em Jonas 2. Vamos ver aqui, Jonas então, dentro da barriga da baleia, ele se arrependeu. Eu oro para que todos que estejam nessa posição de Jonas, orem com o coração contrito, rasguem o coração como Jonas rasgou. Vamos aqui ler, amados. E orou Jonas no ventre do grande peixe, sua oração e seu salvamento. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse, na minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me respondeu, do ventre do inferno, gritei, e tu ouviste a minha voz. Já viu? Ventre do inferno, dentro da barriga da baleia. Vamos imaginar-nos dentro da barriga da baleia. No mar alto, ele entrou com a carga pesada espiritual de desobediência, espírito satânico de insubmissão, contaminou o barco do capitão, que também era idólatra, mas se arrependeu, dobrou o joelho, o barco ia se afundando, mas ele disse, não, atirem-me para o mar, porque sou eu que trouxe essa pedra de tropeço para o teu barco. E atiraram-lhe. E ele então, Deus preparou para que ele, como Deus não queria que ele morresse, Deus preparou um escape. Então, mas aquele escape para o Jonas é o vale da sombra da morte, para que ele entenda e reconheça o poder de Deus, para que ele reconheça o seu lugar. Eu sou servo, o servo não é maior que o seu senhor. Então eu tenho que sujeitar ao Criador. Então, e é isso que aconteceu. Porque me lançaste no profundo no coração dos mares, e a corrente me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. Então ali ele confessou vida, ele confessou voltar a ver a congregação dos santos, ele a viver, ele não queria morrer. Então as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes, os ferrolhos da terra correram sobre mim para sempre, mas tu livraste a minha vida de perdição. Ó Senhor meu Deus, quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor e entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Os que observam as vaidades vãs. Então, esta foi a oração do que Deus fez, que o Jonas fez a Deus, né, uma oração de arrependimento. Amados, cada um de nós temos que fazer um autoexame dos nossos pecados de desobediência, quer seja contra Deus diretamente, quer seja contra nós mesmos. Nós às vezes somos maus para nós mesmos, amados. Quando nós confessamos negativo, nós estamos a ser maus para nós mesmos, estamos a confessar maldição para a nossa vida. Então nós temos que arrepender destas maldições, de coisas más que saem da nossa boca. Ai, eu não vou conseguir. Ai, tudo isso está assim, o mundo está assim. Eu não vou vencer, eu vou morrer, eu vou perecer, eu não sei o que, não sei. Isso tudo são maldições que saem da nossa vida, e o inimigo, ele materializa. Então ele nos escraviza. É assim que vem a depressão,
É assim que a opressão do inferno entra em nós, para que ele então oprime. E por isso é que há muita gente com depressão, há muita gente paralisada, amados, da mente, do corpo, não conseguem avançar, não conseguem fazer muito, só querem ficar dormir no escuro. Parece que o mundo desabou, porque confessa muito o negativo. Confessa muito negativo. Nós temos que crer em Deus. Então, nós temos que arrepender do mal que fazemos a nós mesmos. E o mal que fazemos a outras pessoas, ao nosso próximo, é semente. Tudo que sai da nossa boca, mas quer confessar para nós ou para o outro, é semente. Vemos aqui que o Jonas confessou vida. Então, Deus materializou e deu-lhe vida, deu-lhe livramento, deu-lhe resgate daquele lugar. Agora me diga, quem se susterá? O Jonas dobrou o joelho ao Senhor ou não dobrou? Dobrou. E você? E vocês, amados? Eu dobro o joelho a Jesus, amados. Porque quer você queira, quer não, a vontade dele vai se cumprir. A vontade dele vai se cumprir. E como é que eu sei que a vontade dele vai se cumprir? Marcos 16:15. Ele enviou os discípulos: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Todo aquele que nele crê é batizado, é salvo. Aquele que não crê é condenado pelos seus pecados. Vai se cumprir a vontade de Deus ou não? Ao nome de Jesus, todo joelho se dobra ou não se dobra? Você ainda insiste em argumentar com aquele que era, que é e que há de vir, em força, em poder e majestade, em toda a sua glória? Você ainda quer ficar do lado de lá? Argumentar, não é tempo de ir à igreja agora, eu tenho muitas coisas para fazer, eu quando acabar minha universidade, eu quando subir, eu quando cumprir tudo aqui, quando for rico, quando tiver tempo, tiver empregados, eu vou à igreja. Espera, você nem vai ter tempo para você gozar aquilo que você trabalhou. O tempo que você é rico, amado, você está preocupado para que não te roubem a riqueza, você vai ficar mais ocupado ainda. E você nunca terá tempo para Deus. Então você vai ficar com a segunda parte. Aquele que não crê é condenado. Quem é que está a condenar? É você mesmo. É o teu pecado. Amor ao dinheiro, mundo e toda a sua glória. Muito de nós priorizamos famílias. Priorizamos nossas coisas. Não dá para eu ir à igreja hoje porque eu tenho isso, eu vou para a próxima semana. Quantas pessoas não morreram sem Cristo por causa disso? Dessa decisão. Isso é a vontade própria. É esse pecado de Jonas que levou a barriga da baleia. Muitos de nós estamos assim, na barriga da baleia, presos, entalados no vale da sombra da morte, sem saída, porque Deus está à espera de quê? De quê? Arrependimento. Deus está à espera de arrependimento, amado. Arrependa-se hoje de todos os seus maus caminhos. Não importa até aquilo que você tinha que fazer e não fez. Deus te deu a oportunidade de fazer e você não fez, negligenciou. Se arrependa. Esse é o pecado de omissão. Você podia ter feito, não fez. Deus te vai imputar isso por justiça. Você poderia ter feito, mas não fez. Decidiu não fazer. Preferiu não fazer. Com desculpa. Até quando, amado? Arrependa-se. Hoje. Arrependa, amado. Fala com o Senhor agora. Vamos nos pôr em pé, amado. Vamos nos pôr em pé, amado. Vamos nos pôr em pé. Oh, Senhor, Tu és maior. Tu és maior. Tu és o Deus maior no céu, na terra e debaixo da terra. Senhor, a Teu nome todo joelho se dobra. Pai Santo, eu oro, peço o Seu Santo Espírito. Coopera com cada um dos meus irmãos aqui presentes comigo. Fala com eles, Senhor. Fala com os meus irmãos aqui, todos que estão ali hoje. A igreja amada, a Rise and Shine. Levanta-te e brilha, fala com o Senhor hoje. Entrega os teus fardos, entrega os teus problemas, entrega os teus anseios, entrega a pedra de tropeço, entrega a tua vontade, para que Deus te ajude a largar a tua vontade. Entrega os teus pecados, onde você é fraco, onde você é limitado, aquilo que você fez,
aquilo que te perturba, toda perturbação, tudo aquilo que perturba a tua mente, entrega ao Senhor hoje, agora, em nome do Senhor Jesus. Pai Santo, Seu Santo Espírito, coopera com eles. Senhor, ajuda o Senhor a orar, ajuda-nos a ser sincero, ajuda-nos a ser íntegro, Senhor, diante de Deus, porque Tu vês tudo, Senhor, Tu vês tudo, Senhor, Tu vês tudo. Assim como Jonas falou, decidiu não entrar na Tua vontade e fazer a vontade dele, Tu viste a atitude do coração do Jonas, Tu sondaste os corações, esquadrinhas os rins, e Tu obrigaste o Jonas a fazer a Tua vontade, porque ele tinha um compromisso contigo. Assim somos nós, Senhor, todos nós que temos compromisso contigo, todos nós que decidimos que queremos Jesus Cristo, queremos seguir o caminho, a verdade e a vida, queremos entrar pela porta estreita. Nós entramos no pacto de sangue, de aliança, da nova aliança. Senhor, eu oro para que o Senhor também nos obrigue. Você faz a tua oração, amados, eu estou a fazer a minha. Eu quero que o Senhor te obrigue, como obrigou Jonas. Se você creu nessa mensagem, então peça ao Senhor, obriga-me a mim, Senhor, a entrar na tua vontade como tu obrigaste o Jonas, Senhor. E se eu já estou no vale da sombra da morte, Senhor, ajuda-me a sair, Senhor, mas ajuda-me a sair com o coração arrependido. Ajuda-me a sair, Senhor, ajuda-me a sair com o coração contrito. Liberta-me, Senhor, de todo o espírito de ignorância. Liberta-me, Senhor, de toda a fraqueza, de toda a ingenuidade. Liberta-me, Senhor, de todo o acã de maldição do Adão e Eva que eu ainda vivo nele, Senhor. No nome de Jesus, vem, Senhor, me libertar. Eu recebi de ti, mas não me arrependi. Senhor, eu quero me arrepender hoje. Eu quero me arrepender hoje. Eu não quero viver de transgressão em transgressão, mas eu quero andar de fé em fé, obedecendo, ouvindo a tua palavra, obedecendo a tua palavra, me sujeitando a Deus, resistindo ao inferno, resistindo ao diabo. Em nome de Jesus, vem me ajudar, Senhor. Vem me fortalecer, Senhor. Vem fortalecer a minha mente, o meu coração. Vem, Senhor, me ajudar a aguentar, Senhor, a ouvir a verdade, para que a tua espada, a espada da tua boca, corte todo o mal em mim, corte toda a maldição na minha alma, no meu coração. Vem lavar as minhas vestes, Senhor. Eu quero ter umas vestes limpas. Eu quero andar como um verdadeiro eleito de Deus, de entranha, revestido de entranhas, de mansidão, de humildade. Eu quero andar revestido de toda a tua glória, Senhor. Mas vem me ajudar, Senhor, a diminuir. Vem esvaziar-me, Senhor, de mim hoje, Senhor, em nome de Jesus. Fala com Deus, amado, é você e Ele. Não é você e Ele. Enquanto eu ministro esse hino, você fala com Deus. No nome do Senhor Jesus. Continua a falar com Deus a tua vida. Leva a tua casa a dobrar o joelho agora, amados, em oração. Leva a tua casa a dobrar o joelho em oração ao teu marido, à tua esposa, aos teus filhos, aquele que está dentro da tua casa. Se você tem jugo desigual dentro da tua casa, leva a dobrar o joelho, porque no jugo desigual não há paz, no jugo desigual não há amor, no jugo desigual só há separação, só há contenda, só há murmuração, só há o jugo de servidão, apontar do dedo, só há vaidade. Todos têm razão, mas ninguém tem nada. Em nome de Jesus, quebra todo esse jugo na tua casa. Põe todo mundo a dobrar o joelho na tua vida. No nome de Jesus, Pai Santo, no nome de Jesus, está escrito: todo joelho se dobra. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, para a tua glória, em nome do Senhor Jesus. Não há Deus maior. Continua a louvar, continua a orar ao Senhor a tua vida. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Não, não, não há. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Aleluia! Para seu louvor, para seu louvor, para seu louvor. Obrigado.
maior. Eu me rendo a teus pés nessa manhã. Não há Deus melhor. Entrego minha vida, minha casa, minha família. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Eu me rendo, submeto, obedeço. Não há Deus maior, grande, soberano Deus. Não há Deus melhor, maravilhoso, majestoso, conselheiro. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Ó, seu Santo Espírito, confirma, Senhor, essas petições. Confirma, Senhor, essas orações. Entra, Senhor, em cada oração de cada meu irmão aqui presente, Senhor. Sonda as corações, esquadrinha Jujim. Quebra a barreira, Senhor, quebra muro de Jericó. Quebra, Senhor, essas atitudes de transgressão. O espírito de infidelidade. Quebra agora, Senhor, em nome de Jesus. Quebra, Senhor, o espírito, Senhor, de falta de temor. O espírito de negligência. Ao chamado do Senhor. Queima todo o jugo do inferno, Senhor, no nome de Jesus. Entra agora o jugo de Deus nessas vidas, nestas casas, Senhor. Entra o jugo de Deus. Anda aqui, você quer embaraçou, corombarasou, anda aqui. Ouça, carambaraçou, corombarasou. Entra o jugo de Deus, fogo do Espírito Santo. Entra agora, Senhor, o jugo de Deus que é leve e suave, Senhor. Quebra toda a barreira na vida dela, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, embaraçou. Entra o jugo de Deus, quebra todo o jugo do inferno, no nome de Jesus. Em nome de Jesus, sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, no dia ele fugirá de vós. Fogo do Espírito Santo, cai agora sobre eles. Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo. Jugo de Deus, entra no nome de Jesus. Fogo do Espírito Santo, caia sobre ele. Entra o jugo de Deus. Obediência e sujeição ao poder do soberano de Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu também clamo fogo do Espírito Santo. Cai agora, Senhor, sobre a vida de todos, Senhor, aqui. E é que entra agora, Senhor, o jugo de Deus nestas casas, nestas vidas, nestes corações. Em nome de Jesus, o Senhor está a dizer que há aqui o povo com coração dobre. O Senhor está a dizer, em nome de Jesus, Pai Santo, eu quebro agora mesmo todo este coração dobre. Um coração dobre é um coração idólatra, é um coração que não se sujeita a Deus, é um coração que porfia, é um coração que mente, tem espírito de mentira. É um coração que difama. Eu oro, Pai Santo, em nome de Jesus, para esse coração. Agora, Pai Santo, entra seu Santo Espírito. Convence, Senhor, esta pessoa do pecado. Convence, Senhor, essa pessoa da justiça e do juízo do Senhor, para que se arrependa genuinamente. Eu falo arrependimento, como Jonas disse que quer voltar a ver a santidade do templo do Senhor. Eu oro para que esta palavra se faça luz neste coração, e esse coração seja um coração arrependido, seja um coração contrito, seja um coração agradecido pela glória do Senhor, que entra agora, Senhor, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pelo teu poder. Recebe, Senhor, este servo, esta pessoa que tem coração dobre, no nome de Jesus. Recebe no trono da tua graça, Senhor, e faça dele, Senhor, um verdadeiro filho de Deus. Faça dele ovelha do seu pasto. Em nome de Jesus, glorifica o teu nome, Senhor. Resgata, Senhor, todo, porque está escrito na tua palavra, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Cristo se fez maldição por nós. Eu falo hoje bênçãos da mão, libertação do madeiro, no nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, todo joelho se dobra. Em nome de Jesus, toda língua confessa. Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Eu oro para que todos nós confessemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amados. Amém. Então vamos celebrar essa festa. No nome de Jesus. Eu louvo a tua santidade. Eu louvo a tua majestade. Tu és o Rei, és o Senhor de todo o céu e toda a terra. Exalto a tua benignidade. Exalto a tua misericórdia. Tu és a luz que me ilumina e me leva à salvação. Senhor, ao teu nome
nome todo joelho se dobrará e toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor de todo o céu e toda a terra. Ao teu nome todo joelho, ao teu nome todo joelho se dobrará e toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor da minha casa, da minha vida, da minha casa, da minha vida. Que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o Senhor da minha família, dos meus filhos, da minha família e dos meus filhos. Que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o Senhor das boas obras das minhas mãos, aleluia, das boas obras das minhas mãos. Que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o Senhor. Em todo lugar onde a planta do meu pé pisar, todo lugar onde a planta do meu pé pisar, aleluia, glórias a Deus, aleluia, glórias a Deus. Obrigada, Senhor, pelo teu amor, pela tua bondade, pelo teu Espírito. Senhor, continua a confirmar essa palavra, Senhor, com sinais, prodígios, maravilha na nossa vida. Continua a nos libertar, continua a quebrar os muros de Jericó, continua a quebrar todas as barreiras da nossa vontade, porque está escrito na tua palavra: se Deus é por nós, quem será contra nós? Nada nem ninguém. Amém, amados? Um bem-aja e até a próxima, se Deus quiser. Deus abençoe. Deus abençoe, amados. Deus abençoe.